Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre candidíase. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ela deve ser muito significativa. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Essa imagem aqui, ela representa aquilo que deve estar no interior de toda mulher, coisa que não acontece quando se atravessa um quadro como esse de candidíase. Eu tive a oportunidade de ouvir relato de uma mulher onde ela dizia o seguinte, que a candidíase é algo tão terrível que desequilibra a alma dela. Na realidade, a candidíase é o mais simples da gente poder tratar, mas ao mesmo tempo, um ponto complicador no tratamento é justamente o que diz respeito à disciplina. Então, vamos começar a entender essas coisas. O mais comum e que dá mais ensejo ao desenvolvimento, principalmente da candidíase vaginal, é justamente o fungo chamado Candida albicans. Mas na realidade não significa que só exista esse tipo de fungo cândida, existem outros tantos. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que é uma infecção fúngica. Primeiro ponto importante que a gente tem que considerar, deficiência imunológica. Não há como a cândida ela se desenvolver, melhor dizendo, a candidíase se desenvolver se o sistema imunológico ele continuar elevado. Sistema imunológico alto, possibilidade de desenvolvimento da candidíase praticamente nulo. Primeiro ponto é esse. E isso vai estar relacionado com uma das abordagens que a gente tem que ter com relação ao tratamento da candidíase. Mas o mais importante é isso, que a gente entenda. É praticamente impossível a candidíase ela se desenvolver se o sistema imunológico da paciente tá bem, ele está em ordem. Segundo ponto, não transmissível sexualmente. Isso é uma coisa que a gente deve se tranquilizar. Então a cândida, ela não é transmissível sexualmente. Eu falei aqui, eu comecei falando sobre, me referindo ao sexo feminino. O que é que acontece? Esse item terceiro aqui, vocês estão vendo que de 75% a 80% das mulheres, elas vão apresentar em algum momento da vida esse tipo de problema. Por quê? O que é que acontece? Isso tem a ver com um probleminha que a gente vai falar daqui a pouco, que se confunde muito com a candidíase, mas que na realidade não é. Não significa dizer que homens não possam desenvolver candidíase, mas o público mais afetado pela candidíase é do sexo feminino. Quarto, níveis de cortisol. O que é que acontece? A principal causa para o desenvolvimento da candidíase é o que? Deficiência do sistema imunológico. O cortisol é secretado para que nós possamos ter a possibilidade e a capacidade de lidar com estresse. O grande problema que acontece é o seguinte, não é em si o cortisol, mas o quanto o nosso corpo produz de cortisol. Como eu disse, o cortisol é secretado para que nós possamos ter condições de lidar com o estresse. O grande problema é que hoje em dia as pessoas elas se movimentam à base de estresse. Em vídeos anteriores vocês me ouviram falando o seguinte, que tem uma frasezinha que eu detesto, que é aquela frase assim, a correria do dia a dia. Então a gente usa a correria do dia a dia para justificar tudo que a gente que deve ser prioridade para a gente e que não é, como por exemplo família. Então o ser humano contemporâneo, ele botou na cabeça dele que ele tem que viver com estresse, que a vida é um estresse. Na realidade, o estresse constante, o constante produzir de cortisol no nosso organismo, vai fazer com que nós desenvolvamos um problema chamado hipercortisolismo. É quando o nosso corpo produz muito cortisol, e aí vem um próximo conceito que a gente precisa entender. Cortisol em excesso é inimigo de testosterona. Cortisol em excesso é inimigo de paz. Cortisol em excesso é inimigo de sistema imunológico saudável. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que indiretamente o estresse ele é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento
da candidíase. A partir daí pode vir a seguinte pergunta: mas não tem como a gente evitar o estresse, não tem como a gente fugir do estresse, mas tem como a gente aprender a lidar com o estresse de tal forma que o nosso corpo não produza tanto cortisol. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vaginite citolítica. A flora vaginal é composta de lactobacilos. Quando acontece do meio vaginal ele se tornar muito ácido, então essa flora ela começa a entrar em desequilíbrio e a mulher ela começa a desenvolver vaginite citolítica. E a vaginite citolítica ela é muito semelhante, os sintomas são muito semelhantes à cândida, prurido, né, coceira, ardor, muco, enfim, todos esses sintomas que são característicos da candidíase também vão ocorrer na vaginite citolítica. A questão é que a vaginite citolítica ela vai estar diretamente relacionada ao pH da flora vaginal. Aí a mulher menstrua, como o sangue ele é mais alcalino do que o meio vaginal onde ocorreu a vaginite citolítica, então o que é que vai acontecer? Durante a menstruação, a mulher ela vai sentir aqueles sintomas aliviarem e muitas das vezes desaparecer. E aí, ela, no caso, ela achando que estava com a candidíase, começa a se medicar e quando vem a menstruação, como os sintomas eles desaparecem, ela vai acreditar, ela vai achar que os sintomas desapareceram por causa da medicação que ela tomou por conta da candidíase que na realidade ela não tinha. Então é muito importante a mulher saber diferenciar uma vaginite citolítica, né, os sintomas de uma vaginite citolítica de uma candidíase. Uma coisa muito importante a gente entender é o seguinte: por que é que esse índice aqui ele é tão alto, né? De 75% a 80% das mulheres. Porque basicamente, cândida é um tipo de fungo que praticamente quase que 100% das mulheres vão apresentar. Agora, o que vai fazer a proliferação desse fungo dar origem, dar ensejo ao desenvolvimento de uma candidíase vai ser justamente uma soma de fatores, como eu falei anteriormente, por exemplo, elevação dos níveis de cortisol, redução das capacidades imunológicas do organismo. Nós vamos passar agora direto para o tratamento. Tríade da saúde. O que é isso? Nós sempre estamos repetindo isso para as pessoas. Você quer ter saúde para o resto da sua vida, você siga essa tríade: alimentação, atividade física e descanso. Basicamente aqui nesse vídeo eu vou conversar sobre atividade física. Então, repetindo, a tríade: alimentação, atividade física e descanso. Então vamos conversar especificamente sobre essa aqui, atividade física. Existem 4 hormônios que são neurotransmissores e que eles são chamados de os hormônios da felicidade. Se o seu corpo secreta esses hormônios, você, por exemplo, nunca vai desenvolver depressão. Você não vai desenvolver problemas de saúde que estão relacionados com a baixa imunidade. Que 4 hormônios são esses? Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Quando você faz uma atividade física, logo em seguida você tem aquela sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar que você tem, ela é proporcionada justamente porque o seu corpo vai produzir o hormônio chamado endorfina. A endorfina ela proporciona essa sensação de bem-estar por ocasião da realização de um exercício físico. O grande problema que acontece é o seguinte: a serotonina que o seu corpo secreta não é suficiente para suplantar os efeitos do cortisol que você fica secretando o dia todo. Então, por exemplo, se você faz 1 hora de bicicleta por dia, essa 1 hora de bicicleta que você faz por dia, que vai fazer o seu corpo secretar endorfina, essa endorfina secretada não vai ser o suficiente para estar suplantando os efeitos do excesso de cortisol que você produziu pelo excesso de estresse que você fez questão de vivenciar. O segundo
item. Mas antes da gente passar para ele, tem uma coisa que é muito importante a gente entender. Se você quer ter saúde, se você quer afastar doenças da sua vida, tem uma coisa na sua cabeça. A atividade física é para o resto da vida. Então veja só, vida sexual saudável. O que foi que eu disse para vocês? Que os 4 hormônios da felicidade são serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Para a mulher se relacionar sexualmente, é claro que ela tem que ter o desejo. A gente vai partir desse princípio. Então não vamos considerar a mulher que faz sexo por fazer. Ou por exemplo, a mulher que faz sexo só para agradar o companheiro. Então eu estou descartando essa possibilidade. Quando a mulher ela tem o desejo de manter relações sexuais com o seu companheiro, o corpo dela produz ocitocina. Essa ocitocina que o corpo da mulher produz é um dos fatores necessários para que o homem sinta-se atraído sexualmente pela mulher. Se o corpo da mulher produz ocitocina e, portanto, ela tem o desejo do relacionamento e, portanto, ela realiza o ato sexual, na consecução do ato sexual, o corpo da mulher também vai secretar endorfina, assim como o corpo do homem. Vejam só o que eu estou dizendo para vocês, que a endorfina é muito importante porque ela também é responsável pela manutenção do nosso sistema imunológico. Então o que é que eu estou dizendo para você? Eu já estou dizendo 2 coisas. Que você pode, num dia só, você pode ter endorfina sendo produzida no seu corpo 2 vezes. Durante a atividade física e durante o relacionamento sexual. Mas aí tem outra questão. Aí você diz assim, mas eu já sou casado há 20 anos e a minha libido ela se reduziu. Eu aprendi que isso é normal e tal. Não tem nada de normal. E eu vou tentar explicar muito rapidamente por que isso não é normal. Esse aqui é um fisiculturista da época do Arnold Schwarzenegger. Inclusive ele era muito amigo do Arnold Schwarzenegger. Ele é o Frank Zane. Quem mantém o tônus muscular é um hormônio chamado testosterona. Ao contrário do que ainda muita gente pensa, a testosterona era necessária para o corpo do homem e para o corpo da mulher. Então você dizer que depois de algum tempo, por exemplo, de casado, você não tem mais libido pela sua esposa, ou que a mulher, depois de um determinado tempo de casamento, não tem mais libido pelo marido, na realidade isso ocorre não porque isso é uma obrigatoriedade de acontecer na vida das pessoas, mas é porque os níveis de testosterona eles tendem a cair. Quando você realiza uma atividade física, o que é que você está fazendo? Você está garantindo que os níveis de testosterona no seu organismo estejam sempre em níveis pelo menos normais, a fim de, inclusive, fazer a manutenção da sua vida sexual. Então, estou dando mais uma razão por que você deve realizar atividade física. Só que a testosterona ela também é responsável por uma outra coisa que a gente está falando desde o início. Ela também é responsável pela manutenção do nosso sistema imunológico. Então, esse negócio de você dizer que ficou velho, acabou-se a vida, isso não existe. Mas é pouco para você. Eu vou dar outro exemplo. Dr. Jeffrey Life. À esquerda, uma foto de quando ele estava com 60 anos. À direita, a foto dele com 70. E a história dele é bem interessante. Que ele, nessa foto da esquerda, foi na época que ele conheceu a esposa dele, que era 30 anos mais nova que ele. Então ele estava com 60, ela estava com 30. E aí ele, numa entrevista, ele estava falando o seguinte, ele começou a pensar assim, puxa vida, mas quando eu tiver com 70, ela vai estar com 40, ela ainda vai estar bem. E se ela encontrar um homem mais novo, mais bonito, mais forte que eu? Então o que foi que ele fez? Ele começou a se cuidar. O Dr. Jeffrey Life, além dele ser geneticista, ele também é gerontólogo. Então ele entende muito bem sobre isso. Ou seja, questão de ter ou não ter saúde é uma decisão de cada pessoa. Um outro aspecto que eu me refiro quando eu digo vida sexual saudável é, para a mulher, a cópula, sendo bem claro, a introdução do pênis na vagina é necessário para o equilíbrio do pH vaginal. Ou seja, a relação sexual entre homem e mulher
é algo não só, ou melhor dizendo, é algo que deve ser não só prazeroso, mas também é algo que vai proporcionar, principalmente para a mulher, saúde. Vejam que coisa fantástica, como Deus ele é sábio, como tudo que Deus faz é perfeito. A própria relação sexual é fator de saúde para a mulher. É fantástico isso. Ácido ascórbico, vitamina C. E veja que coisa interessante. O nosso corpo produz um aminoácido chamado glutamina. A glutamina, quando ela está baixa, o nosso sistema imunológico também está fraco. Então, para que o nosso sistema imunológico esteja em ordem, o que é que a gente tem que se preocupar? Manter os níveis de glutamina altos. Níveis de glutamina alto, sistema imunológico protegido. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para manter esses níveis de glutamina alto? Com ácido ascórbico. Já faz parte da minha rotina diária, da minha esposa também. Todo dia de manhã nós ingerimos vitamina C, ácido ascórbico. Quando a gente vai dormir, a hora do sono, o momento do sono, é justamente aquele momento onde o nosso organismo está mais desprotegido. É quando os níveis de glutamina eles tendem a cair. Você que está assistindo esse vídeo, se você está atravessando um quadro de candidíase, e portanto, como a gente falou, a principal causa da candidíase é a baixa do sistema imunológico, então o que é que você vai fazer? Em vez de você ingerir a vitamina C pela manhã, você vai ingerir a vitamina C à noite, antes de você dormir, de tal forma a garantir que os seus níveis de glutamina durante o sono, eles não venham a cair tanto quanto deveriam. Quarto, bicarbonato de sódio. É um dos suplementos alimentares mais eficientes que existe e mais barato. O que é que eu recomendo normalmente para as mulheres? Mulher, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Se você tem relações com seu companheiro menos de uma vez por semana, ou menos de uma vez a cada 7 dias, tem um cuidado que você tem que ter. Como eu disse, a relação sexual ela é fator para a saúde da mulher. Mas, se você está com algum problema relacionado à sua libido e você está tendo relações menos de uma vez por semana, obrigatoriamente tem um cuidado que você precisa ter. Você vai realizar a manutenção do pH da sua flora vaginal usando bicarbonato de sódio. Como isso? Uso interno e uso tópico. Como é que você faz o uso interno? Um copo americano com água gelada. Você coloca 2 colherinhas de chá pequena de bicarbonato de sódio. Mistura no copo, água gelada, eu repito, e você vai tomar. Se você é uma mulher inteligente que faz atividade física, você vai fazer isso pelo menos uma vez a cada 3 dias, para você realizar a manutenção desse pH. Então essa é a primeira providência. A segunda providência, o que é que você vai fazer? Você pode fazer 2 coisas. A primeira delas é, nos casos mais graves, você pega uma seringa dessa que vende em farmácia, faz uma misturazinha de água e bicarbonato, mas aí no caso a água tem que ser morna, e você injeta no canal vaginal à noite. Se você quer fazer só manutenção, você não desenvolveu cândida e você quer fazer só manutenção, então o que é que você faz? A mesma coisa de dormir, você pega um absorvente, molha com essa solução de água com bicarbonato de sódio, e eu volto a dizer, de preferência água morna, e vai dormir com esse absorvente, e só tira no outro dia de manhã. São providências muito simples, mas que vale proporcionar muita saúde. E nesse vídeo em especial, eu vou encerrar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: ignore o que eu estou falando, não leve em conta o que eu estou falando. Ouça seu médico, ouça seu nutricionista, ouça, não me ouça, tá certo? E blá 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 blá. Esse foi o nosso vídeo sobre candidíase. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de valor, porque com toda certeza eu preparei esse vídeo aqui com todo carinho para vocês,
E eu volto a dizer, saúde é simplesmente uma questão de escolha nossa. A vida é feita de escolhas. Somos nós que escolhemos sermos saudáveis ou não. E mulheres, vocês são muito inteligentes. Coloquem em prática tudo que vocês têm de bom. Sejam saudáveis.